Olá, seja bem-vindo à terceira temporada do DaltonCast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Eu sou o Dalton Ribeiro e hoje nós vamos falar sobre pessoas e sobre processos. Sobre processos para gerenciar pessoas. Muito bem. Então vamos começar. Tem uma frase que um célebre empresário brasileiro disse uma vez, que ele falou que uma empresa é formada por pessoas e processos. Eu não sei se essa frase é dele ou se ele ouviu de algum empresário estrangeiro, mas ele numa entrevista ele fez essa afirmação e é uma frase que você encontra aí em vários lugares aí, se você der um Google. Muito bem, Dalton, você acredita que as empresas são formadas por pessoas e processos? Bom, eu diria que formadas por pessoas e processos não, mas com certeza toda empresa depende de pessoas e depende de processos. Até porque uma empresa é mais do que as pessoas e do que os processos. Uma empresa, na verdade, na minha concepção, ela é uma junção de uma boa ideia, de recursos para colocar essa ideia para funcionar e de pessoas. Pessoas que vão produzir o idealizado, seja um produto ou serviço, e pessoas que vão consumir esse produto ou esse serviço. Então, para mim, uma empresa é formada por ideias, recursos e pessoas. E aí, recursos, eu estou falando de recursos físicos, recursos financeiros, recursos tecnológicos, quaisquer tipo de recursos para transformar uma ideia em algo que gera valor para outras pessoas. Então, para mim, é isso que é uma empresa. Mas muito bem, eu também disse para você que eu acredito que toda empresa depende de processos e dependem de pessoas. Processos é meio claro, né? Os processos eles organizam, eles apoiam tudo que é feito. Então, tudo que você realiza, na verdade, são processos. E é por isso que eu acredito que toda empresa tem processos. Toda empresa, não importa o tamanho. Você pode ter um carrinho de cachorro-quente, esse pode ser o seu negócio. Com certeza você tem processos. Você tem processo de compra do seu material para fazer o cachorro-quente. Você tem um processo que começa com a preparação, né? O cozimento lá das salsichas e a confecção do molho. Tudo isso tem um processo. Toda receita é um processo, então você tem processos envolvidos ali, que horas você começa a fazer, que horas está pronto, que horas você vai buscar o pão, onde é que você vai buscar o pão. Então, toda empresa, se uma barraquinha de cachorro-quente, se um carrinho de cachorro-quente tem processos, imagine empresas maiores, né? Negócios maiores e mais complexos. E é claro que, então, toda empresa tem processo. De repente não está formalizado, está apenas na cabeça das pessoas. Aí sim, daí vem a necessidade de você formalizar os processos. E uma vez que você formaliza os processos, que você desenha os processos, aí você tem condição certamente de otimizar esses processos. Então, é importante você trabalhar processos exatamente para isso. Agora, e as pessoas? Onde é que as pessoas entram? Bom, todo negócio também depende de pessoas, depende das pessoas que vão executar. O negócio pode depender em menor grau ou em maior grau dessas pessoas. Então, se a empresa tem poucas pessoas, ela pode depender ainda assim muito dessas pessoas, mesmo sendo poucas pessoas. Se é um serviço, imagina um salão de cabeleireiro, depende das pessoas que vão lá cortar o cabelo e fazer penteados e várias outras coisas que se fazem em cabelo. Você pode perceber que não é um assunto que eu domino, né, cabelo. Bom, mas a minha mãe foi cabeleireira lá atrás quando eu era criança, então eu conheço algumas coisas que se fazem em salão de cabeleireiro. Tem várias coisas, você pode pintar, alisar, enrolar. Aí tem as pessoas que executam. Então esse negócio é um pequeno negócio, tem poucas pessoas, mas depende totalmente das pessoas.
Uma outra empresa pode ser uma empresa de tecnologia, por exemplo, onde ela constrói um sistema, então tem um momento em que ela depende muito das pessoas que estão desenvolvendo aquele sistema, mas uma vez que está pronto, funcionando, talvez você precise apenas do pessoal para vender o sistema e para atender o cliente. Talvez você precise de menos pessoas. Então aí, ainda assim, você depende de pessoas, mas aí o seu negócio depende muito dos processos e da infraestrutura onde está aquele sistema. Então, uma empresa pode depender mais ou menos de pessoas e também depende do seu momento. Agora, uma coisa é certa, quando você tem poucas pessoas, fica mais fácil de você gerenciar essas pessoas. Fica mais fácil de você engajar essas pessoas. Não que seja fácil gerenciar ou engajar pessoas, mas é claro que quando a gente fala desses dois verbos, né, gerenciar e engajar, quanto maior a quantidade de pessoas, mais complexo isso fica. Então, gerenciar 3 pessoas é menos complexo do que gerenciar 30 pessoas, que por sua vez é menos complexo do que gerenciar 300 pessoas. Então, quanto maior a quantidade de pessoas que você precisa gerenciar, mais complexo isso fica. E aí, por que é necessário, além de gerenciar, engajar? Eu acredito que isso está claro, né? Se você está me ouvindo pela primeira vez aqui, se esse é o primeiro episódio, eu vou falar para você por que é importante, é fundamental, eu diria que é primordial engajar as pessoas no seu time, na sua empresa, por vários motivos. Se você quer que as pessoas tenham responsabilidade, autonomia, senso de urgência e que estejam comprometidas com o resultado, você precisa engajar as pessoas. Porque esse tipo de comportamento você só vai obter se a sua equipe estiver aí engajada. Então, por isso a necessidade de engajar as pessoas. Então, é mais do que gerenciar, é gerenciar e engajar as pessoas. Muito bem, além disso, por que também é importante você trabalhar pessoas dentro da sua organização? Você precisa formar líderes. Se você está crescendo, se o seu negócio está crescendo, em algum momento você vai precisar deixar a sua posição de líder desse negócio e colocar outras pessoas para começar a liderar processos ou áreas específicas dentro da sua empresa. Isso faz parte do crescimento. Você não consegue fazer tudo na sua empresa quando a empresa começa a crescer. Quando a empresa é pequena, é possível, mas até para alavancar o crescimento da empresa, para ir buscar novos negócios, para pensar na estratégia da empresa, você precisa se afastar da operação. Se você vai se afastar da operação, alguém precisa ocupar esse espaço, alguém vai precisar liderar esse processo, liderar esse time. Então você precisa formar líderes. Então, quando a gente está falando de gestão de pessoas, você precisa, olhando no médio e no longo prazo, formar líderes para a sua empresa. Talvez precise pensar até no curto prazo, se a sua empresa já parou de crescer, exatamente porque ela ainda está muito dependente de você. Isso é interessante, né? A empresa ela para de crescer quando ela fica muito dependente do empresário, do fundador. E aí ela não consegue mais porque existe uma limitação natural, a quantidade de atividades que você consegue executar nas 24 horas do dia. Então, muitas das vezes, o empecilho para o crescimento está na própria liderança, no próprio empresário, porque ele já não consegue dar mais conta, ele olha para o seu plantel, para a sua equipe e ele observa que ele não pode colocar ninguém para liderar. Então, o que ele tem que fazer? Ou ele vai formar líderes ou ele vai ter que trazer líderes de fora. Qualquer uma das soluções atende. São só estratégias, na verdade, são táticas diferentes. Mas é preciso pensar na formação dos líderes. Até porque, quando você traz um líder de fora, nada garante que aquele líder está pronto. Aliás, eu diria que ninguém nunca está pronto, né? Somos sempre pessoas em desenvolvimento, mas estamos mais bem preparados ou menos bem preparados para realizar algumas atividades. Muito bem. Dito isso, né, e aí entendendo que isso é mais complexo do que gerenciar pessoas, é mais complexo do que parece, vai surgindo a necessidade de definir processos. Então, principalmente quando você não é mais a pessoa.
Eu costumo dizer que quando o líder, o empresário, ele ainda está atuando ali na operação, ele pode desempenhar esse papel de ser o gestor das pessoas. Inclusive, eu recomendo que seja, né? Até porque não existe nenhuma tarefa mais importante do que gerenciar as pessoas que trabalham no teu time, né? Porque senão você vende e as pessoas não vão entregar. Ou então não vai ter ninguém para vender aquilo que você está produzindo. Então, gerenciar as pessoas é fundamental e é importante. Legal. À medida que a empresa vai crescendo, você começa a precisar estruturar os processos. Quando você traz uma pessoa, essa pessoa vai precisar estruturar os processos. Então, quanto mais colaboradores você tem, mais bem estruturado deve ser o seu processo ou devem ser os seus processos de gestão de pessoas. Dalton, você está falando de recursos humanos, você está falando de departamento pessoal, essa área já teve muitos nomes, né? Eu lembro quando eu era mais jovem, quando eu estava ingressando no mercado de trabalho, já tinha uma mudança ali de departamento pessoal para RH, isso ali no início dos anos 2000. Hoje em dia a gente já mudou, agora não é mais RH, agora a gente já está falando em gestão de pessoas. Que faz tudo o que se fazia antes e faz muito mais, né? Na verdade, a gente só vai agregando responsabilidades para essa função que vai se tornando, inclusive, cada vez mais estratégica. Gestão de pessoas vai se tornando uma atividade cada vez mais estratégica, principalmente nas grandes corporações, onde os CEOs e os conselhos de administração já perceberam a importância dessa atividade. Por que otimizar, então, processos de gestão de pessoas é uma coisa importante? Primeiro, você ganha tempo, né? Como eu disse anteriormente, como você começa a definir processos, a colocar ali no papel, você tem a capacidade de otimizar aquilo. Dentro da sua cabeça isso é mais difícil, porque você está sozinho fazendo isso e normalmente não está fazendo só isso. À medida que você coloca aquilo no papel, aquilo vai te dando clareza. Existem metodologias de desenho de processo. Você pode aprender a fazer isso, ou você pode contratar alguém que te ajude a fazer isso. Então, lá na nossa consultoria, uma das coisas que a gente faz é estruturar processos. Eu já desenvolvi essa atividade em algumas dezenas de processos. Então, é por isso que a gente precisa estruturar os processos. Uma outra vantagem de você começar a otimizar os processos é você tomar melhores decisões. Processos robustos te dão informações valiosas na sua tomada de decisão. Por exemplo, de que forma eu vou estruturar a minha empresa? Que posições, que cargos eu preciso contratar aqui? De que forma eu posso crescer com o menor custo possível? Lembra? Gente é muito importante, mas também é um dos maiores custos de qualquer negócio. E é um custo fixo. É um custo que você contrata e ele está ali. Independente do que está acontecendo no mercado, o custo das pessoas está ali. E até para você reduzir a quantidade de pessoas tem um custo, porque você tem que pagar as rescisões e tudo mais. Então, é importante você tomar boas decisões. E boas decisões são baseadas em processos bem estruturados de gestão de pessoas. Também é bacana você investir na estruturação desses processos de gestão de pessoas para antecipar necessidades. À medida que esses processos vão ficando mais robustos, você começa a ter informações que vão te mostrar que existem posições que você não está preparando ninguém. Existem posições, por exemplo, se você desenha um plano de desenvolvimento da carreira das pessoas, de progressão das pessoas dentro da empresa, você começa a ver que para determinados cargos você não tem ninguém mapeado. E aí você tem que tomar uma decisão antecipadamente, porque aquela pessoa amanhã, aquela pessoa que está numa posição chave na sua empresa, que é hoje uma das grandes nomes, é o seu braço direito, amanhã essa pessoa pode não estar mais na sua empresa por N motivos. Mas isso pode acontecer, você precisa estar preparado para isso. Se você tem isso bem mapeado, você sabe o que fazer se essa situação acontecer, né? Se é um risco, como todo risco, você precisa de medidas para reduzir ou eliminar esse risco. Então, você consegue antecipar as necessidades. Uma outra vantagem de você ter processos bem estruturados de gestão de pessoas é que você reduz o seu turnover, né? Reduz a rotatividade das pessoas. É péssimo, é muito ruim, custa muito dinheiro você trocar pessoas na sua equipe.
Por vários motivos. Primeiro, porque você já investiu tempo naquela pessoa em treinamento, experiência, ela já conhece seus fornecedores, seus clientes, você já investiu um tempo nela, ela é um ativo, você investiu naquela pessoa. Quando a pessoa vai embora, você perde aquilo tudo. Aquilo vai com ela, se perde com ela, aquele conhecimento ela leva com ela. Segundo, que selecionar e recrutar é uma atividade também extremamente cara. Demandar tempo de pessoas qualificadas, porque não dá para recrutar qualquer pessoa, porque senão daqui a pouco ela vai sair de novo e isso é mais custo. Então, às vezes as pessoas não têm a real percepção do quanto é difícil. Pessoal, fazendo um parêntese aqui, eu estou em um dos negócios em que eu sou sócio, que eu sou associado, na verdade, eu estou fazendo um recrutamento gigantesco de pessoas, no Brasil inteiro, e eu vou testemunhar para vocês aqui o quanto é difícil encontrar pessoas qualificadas. E aí quando você encontra pessoas tecnicamente qualificadas, comportamentalmente as pessoas são desqualificadas, né? Então, eu diria que para selecionar uma pessoa, você precisa olhar pelo menos umas 50 pessoas, porque as pessoas é difícil, é muito difícil você recrutar pessoas boas, né? Pessoas que realmente você acredita que vão gerar resultado. E tem que saber fazer isso, né? É uma expertise que você tem que ter dentro da sua empresa. E, obviamente, para isso funcionar, você tem que saber exatamente o que essa pessoa vai fazer, com quem ela vai trabalhar, que comportamento ela precisa ter. Então, isso é um processo que custa tempo, e tempo é dinheiro. Custa dinheiro também, às vezes tem que fazer anúncio para aquela vaga, contratar uma empresa para fazer esse recrutamento para você, essa seleção. Não gosto muito dessa ideia, mas tem empresas que são boas em fazer isso, que fazem isso de maneira correta, né? Entendem realmente as necessidades do empresário. Tem umas que não, né? Mas paciência, em todo lugar tem gente boa e gente ruim, serviços bons e serviços ruins. Então, você ter um processo bem estruturado de gestão de pessoas reduz essa necessidade de ficar contratando pessoas a toda hora. Por quê? Porque você, primeiro, começa a compreender o que está fazendo com que essas pessoas saiam da sua empresa. Será que você está selecionando errado? Será que seus líderes estão selecionando errado? Será que o seu RH está selecionando errado? Sua área de gestão de pessoas está selecionando errado? Ou será que estão selecionando certo e você está tratando errado as pessoas dentro da sua empresa? Você não está dando oportunidade delas desempenharem, né? Você queria uma pessoa talentosa, aí você consegue, aí você coloca ela na empresa, ela não consegue desenvolver e demonstrar o talento que ela tem. Aí ela vai embora, né? Pessoas boas não ficam em empresas ruins. Pessoas boas vão buscar empresas boas para trabalhar. Então você precisa pensar que você precisa tornar a sua empresa boa para as pessoas, para que você consiga talentos e esses talentos queiram ficar, e esses talentos é que vão levar a sua empresa ao crescimento, vão levar ao resultado. Isso é um fato, né? O que faz a diferença são sempre as pessoas. Muito bem. Um outro motivo pelo qual você precisa de otimizar seus processos, estruturar seus processos de gestão de pessoas, é porque aí você precisa gerenciar o engajamento. Lembra que a gente falou sobre engajamento? Engajamento é algo que você também precisa medir. Existem formas, eu não vou entrar aqui detalhadamente nesse assunto, mas você tem aqui alguns episódios aqui no nosso podcast que falam sobre métodos para engajar, como é que eu sei que está engajado, como é que eu não sei. Então você pode buscar aqui no nosso podcast ou mesmo fazer a sua própria pesquisa aí fora. Então, você precisa gerenciar o engajamento. Como é que eu gerencio qualquer coisa, inclusive o engajamento? Você precisa medir e você precisa atuar. Pudesse fazer uma tradução aqui do que é gerenciar? Gerenciar é exatamente isso, medir e atuar. Atuar onde é necessário. Um gestor, ele não executa, ele mede e ele atua de diversas formas onde é necessário. O engajamento é a mesma coisa. Você precisa gerenciar o engajamento, medir nível de engajamento dentro da sua empresa e atuar para aumentar esse nível de engajamento, principalmente se ele estiver em níveis muito baixos.
Muito bem. Entendido por que é tão importante a gente trabalhar nos processos de gestão de pessoas, quais são, Dalton, os processos que você está falando? Você está falando aí processos de gestão de pessoas, processos de gestão de pessoas. Existem vários processos de gestão de pessoas. Existem aqueles processos que são os processos para atender legislação e para fazer, vamos dizer assim, o básico, né? Que eram a origem do departamento pessoal e que hoje a gente chama de gestão de folha de pagamentos. Então, você tem ali todos aqueles processos que você tem que informar para o governo, registrar, categorizar, enviar informações, recolher os impostos, pagar os salários, fazer transferência para todo mundo. Então, toda essa operacional da área de gestão de pessoas que sempre foi feito e que vai ter que continuar sendo feito sempre. Então, tem que ter algumas pessoas lá envolvidas nisso, tem que ter alguém responsável por isso lá. Mas isso é só a ponta do iceberg, né? Isso é só, talvez, o que a maioria dos colaboradores enxergam de fato, de palpável, dentro dessa área de gestão de pessoas, né? Porque muitos deles não conseguem nem entender o que está acontecendo lá, porque é muito mais do que isso. Você também tem os processos, como a gente já falou aqui, de recrutamento e seleção, né? Assim como os processos de desligamento. Tudo isso são processos importantes que precisam ser cuidados dentro da área de gestão de pessoas. Mas é muito mais, né? A área de gestão de pessoas, quando a gente fala de processos, além desse que eu já citei aqui, você tem processo para definição e gestão de plano de carreira. Você tem processos para mapear e cuidar e investir nos talentos da organização. Você tem ali a gestão da qualificação, que habilidades as pessoas têm versus que habilidades as pessoas precisariam ter para executar melhor aquelas tarefas. E isso tem que ser sempre olhando o futuro, né? Porque a gente está vivendo num mundo que é muito veloz, tecnologias e novidades surgindo a qualquer momento. Você já pensou que talvez você precise desenvolver o conhecimento em áreas como inteligência artificial dentro da sua organização? Pode ser que isso seja um diferencial que esteja logo ali na frente e que isso vai mudar a forma como o jogo é jogado. Então, você gerenciar o conhecimento, de fazer uma gestão desse conhecimento, dessas habilidades dentro da sua empresa, e que pessoas sabem o que, conhecem o que, podem aprender o que, isso é importantíssimo, é um outro processo. O próprio mapeamento de perfil comportamental, você saber que comportamentos são necessários em cada departamento, em cada função, qual é o perfil de cada colaborador, porque aí quando você pensa numa atividade ou numa movimentação, você sabe quem tem o perfil comportamental certo. Existem várias ferramentas, das mais sofisticadas às mais simples, que inclusive geram o mesmo resultado, né? Que é você... Aí obviamente depende aí do entendimento e da compreensão das pessoas que estão lidando com isso. De novo, isso é uma coisa que a gente trabalha também. E às vezes é esse o problema, né? Às vezes você tem um nível alto de turnover porque você não está selecionando pessoas com um perfil adequado para a realidade daquela posição. Então, entender o perfil comportamental dos cargos e das pessoas da sua organização e ver se aquilo está dando match, né? Avaliações, né? Avaliação de pessoas, né? Avaliação 360, por exemplo, né? Aquela avaliação onde você é avaliado pelo seu líder, pelo seu superior hierárquico, pelos seus pares ali na mesma linha e pelos seus subordinados. Processo sofisticado de avaliação que gera uma quantidade enorme de informações importante para o desenvolvimento de cada pessoa que é avaliada. Normalmente a gente aplica isso a lideranças, né? Importantíssimo o processo de avaliação 360. Hoje em dia já se fala em avaliação 720, né? Que você inclui, inclusive, fornecedores, clientes, traz outros participantes para fazer a avaliação daquela pessoa. Você tem processo de pesquisa de clima, também importantíssimo pesquisa de clima para ser feito pelo menos uma vez por ano, porque dá uma ideia do quadro geral. Tem outras formas de fazer a avaliação do quadro geral? Tem. Se você pode optar
por avaliações mais frequentes ainda, em sistemas de avaliação continuada, onde você tem mensalmente ou bimestralmente aquela medição do clima organizacional e de vários outros aspectos que envolvem o clima ou que estão até além do clima organizacional. Mas é importante, se você ainda não tem esse nível de tecnologia em termos de processo, até porque para fazer isso dessa forma que eu mencionei agora, você precisa de uma coisa que nós vamos falar logo aqui na frente, nesse podcast. Você pode fazer uma pesquisa de clima clássica, anual, e começar a comparar os resultados e criar um plano de ação. Pesquisa de clima é um dos pontos que tem aqui, eu já falei, já mostrei aqui já falei para você aqui no podcast como desenvolver uma boa pesquisa de clima. Procura aqui, é um dos episódios aqui do Daltoncast. Então, outra coisa importantíssima, né, nessa linha que eu falei é a questão do feedback. Né? Feedback pode ser tanto avaliação individual, estou falando do feedback formal, né? Não aquele que você deve fazer constantemente, mas você tem processos de feedback corporativos e unificados e padronizados, onde você pode encaixar, por exemplo, a avaliação individual, né? O líder fazendo a avaliação do seu liderado, com ele, junto com ele, um processo estruturado de avaliação de performance individual. Assim como o próprio processo de avaliação da liderança, quando você inverte, né? Você pergunta para a equipe, pede para a equipe fazer uma avaliação do seu líder específica, e aí você identifica ali oportunidades de desenvolvimento daquele líder. Então, esse tipo de feedback, né, que é o resultado, né, dessas avaliações, também são processos que podem e devem ser estruturados dentro da área de gestão de pessoas. É só isso? Não. Isso é só um exemplo daqueles mais comuns que você pode encontrar aí, mas existem outros que podem ser desenvolvidos e que são de igual importância. E aí você deve estar se perguntando, nossa, esse negócio é complicado mesmo, como é que eu vou fazer isso aqui na minha empresa que tem 500 pessoas, 600 pessoas? Porque tem um ponto importante aqui. O processo, quando você vai desenhar o processo, você vai perceber. Vou pegar um processo simples, né? Pesquisa de clima, simples modo de dizer, né? Simples porque você vai fazer uma vez por ano. No final daquela pesquisa de clima, você tem que pegar todas aquelas respostas e transformar aquele monte de dados em informações para serem trabalhadas. Porque senão são só dados. E aí esse é o ponto. É exatamente aqui que eu queria chegar. A gente está falando de coletar dados, né? Pesquisas e feedbacks e avaliações, isso tudo são dados. Você precisa transformar esses dados em informação. Como é que você faz para transformar 40 respostas de 1.000 pessoas, 40 mil respostas, um processo de pesquisa de clima que eu fiz um tempo atrás, em informação para tomada de decisão e para melhoria efetiva do clima? Você tem que transformar dados em informações. Existe uma inteligência para fazer isso, uma análise, toda uma análise para isso ser feita. Então você precisa juntar essas informações, são todas as informações internas que você precisa juntar. Ainda existem algumas formas, algumas ferramentas, e aí a tecnologia sempre entrando para ajudar a gente a manipular esse volume grande de dados e transformar isso de fato em informações. Você hoje tem ferramentas que a gente chama de People Analytics, né? Ferramenta de People Analytics ou de análise de pessoas. São ferramentas tecnológicas, sistemas, e aí você tem dos premium até os mais simplificados aí no mercado, tem diversas soluções que transformam exatamente esses dados em informações. Inclusive, alguns conseguem capturar informações das redes sociais, como o LinkedIn, por exemplo, fazendo o que a gente chama de análise de Big Data, né? Juntar dados de várias fontes diferentes e começar a comparar esses dados e fazer uma filtragem de dados, fazer análises estatísticas em cima desses dados, para produzir tudo isso para gerar informação relevante para a tomada de decisão. Então, por exemplo, fazendo uma análise dessa, com um compilado de informações dos processos internos e até mesmo externos, olhando comentários, por exemplo, padrões de comentários, palavras que se repetem em redes sociais, você consegue fazer uma análise para entender como é que está o engajamento e quais são até as causas do engajamento.
ou do desengajamento. Então, se você tem um resultado lá onde você identifica que o engajamento está baixo, para você entender aquilo, você tem que ir buscar isso nas informações que estão relacionadas àquilo. E aí, esses softwares, essas tecnologias, ela vai te ajudar a fazer isso, né? Entender a correlação entre diversos fatores críticos para que você possa, aí sim, trabalhar de forma inteligente e acertar exatamente ali o problema para ter a mudança no resultado. Você vai entendendo, né, conforme eu vou falando, que esse negócio realmente, para empresas com muitos colaboradores, é um negócio bastante sofisticado. Mas sejam bem-vindos ao mundo moderno, né? Vocês acham que a tecnologia fica só na internet, nas redes sociais e na inteligência artificial e nos computadores quânticos? Não, ela também está presente, né? A gente está falando de indústria 4.0, isso tudo que eu estou falando aqui já é RH 4.0. Na verdade, já não é mais RH, né? É People 4.0, pessoas 4.0. Então, você começar a trabalhar isso de forma extremamente mais acertada quando você utiliza esse tipo de ferramental. Você, inclusive, pode trazer melhora no seu processo seletivo, né? À medida que você sabe que, olha, pessoas com esse perfil, quando eu olho para o desenvolvimento da carreira da pessoa toda, para as avaliações de performance ano a ano, eu começo a entender que para essa área precisa ter esse perfil aqui. Existe uma correlação entre o perfil e o resultado que a pessoa entrega. Aí eu consigo melhorar o meu processo seletivo, eu consigo selecionar aquelas pessoas que eu já sei que tem a maior probabilidade estatística de me gerar melhores resultados. Você consegue fazer análise de tendência, né? Como é que está se comportando determinadas informações, determinadas variáveis ao longo do tempo, né? Aspectos importantes ali relacionados a engajamento, como, por exemplo, como é que está a qualidade dos nossos líderes ao longo do tempo. A gente pode estar vendo uma melhoria ou pode estar vendo uma depreciação. Eu lembro de ler uma pesquisa do Instituto Gallup, dizendo que, exatamente, que trabalha muito com a questão do engajamento no ambiente de trabalho, e eles comparando num intervalo de 10 anos, e eles fazem milhares de pesquisas em empresas de todos os tamanhos e segmentos, nos Estados Unidos e em outros países do mundo também, e eles comparando no mercado americano, no intervalo de 10 anos, como é que aumenta o engajamento das pessoas, inclusive quais são os motivos, e o principal motivo foi o desenvolvimento dos líderes. Então, como eles identificaram 10 anos atrás que um dos maiores problemas de desengajamento era o comportamento do líder, né? O desenvolvimento, a capacitação do líder ali, técnico comportamental, principalmente comportamental, e aí as empresas foram desenvolvendo diversos trabalhos para desenvolver as lideranças. O resultado disso no tempo é que 10 anos depois o nível de engajamento sobe, o resultado aumenta, a lucratividade aumenta. Por quê? Porque eles entenderam exatamente qual era a causa e trabalharam exatamente para desenvolver as lideranças. Um processo que a gente ainda está engatinhando aqui no Brasil. Infelizmente, somente grandes corporações, que inclusive que têm conexões e que têm pessoas ali na área estratégica de gestão de pessoas que estão olhando o que está acontecendo no mundo, é que praticam esse tipo de coisa no Brasil. A imensa maioria das pequenas e médias empresas ainda não percebeu a importância de se investir no desenvolvimento dos líderes. Algumas grandes empresas também ainda não perceberam, mas isso vai mudando ao longo do tempo. E eu espero, para o bem das pessoas que trabalham em todas essas empresas, que isso mude rápido, porque a gente precisa aumentar o engajamento para aumentar a produtividade em todo o mercado, em toda a indústria, comércio, serviços no Brasil, que quando você compara rankings mundiais, o Brasil infelizmente ainda está muito atrasado. O Brasil parou no tempo em termos de produtividade da força de trabalho. E um dos grandes motivos é esse, não tem investimento nos fatores que onde deveriam ser feitos os investimentos. Mas a gente está aqui para mudar isso tudo junto, e se você está me ouvindo, você também faz parte desse processo de mudança, porque talvez esteja despertando para a necessidade de trabalhar isso dentro da sua organização. Importante, né, quando a gente falando assim dessas ferramentas de People Analytics, é entender que é uma ferramenta que dá suporte, inclusive, em diversos desses processos que eu falei aqui. Eu tenho conhecimento direto de uma empresa, uma multi, não posso falar o nome aqui,
mas é uma multinacional americana, talvez uma das mais conhecidas do mundo, e que tem um processo muito robusto de People Analytics, né? Com ferramentas, com processos, com uma infinidade de informações que ajudam os líderes ali da organização a tomar decisão e que facilitam muito a questão do desenvolvimento das pessoas. Mesmo assim, isso sozinho não garante nada, porque você precisa ter pessoas capacitadas para olhar essas informações e saber o que fazer com essas informações. Por isso, continua sendo importante. Primeiro, se você quer implementar uma ferramenta como essa, se você acredita que cabe ou se você quer analisar essa possibilidade, procure aí os fornecedores dessas ferramentas. Dá um Google aí, People Analytics, que vai aparecer sempre de cara, aparece sempre quem está vendendo isso. Mas você precisa, além disso, capacitar a sua liderança para poder trabalhar com esse número. Precisa de uma maturidade ali na liderança, na verdade em toda a organização, porque esse é um processo grande de mudança. E você precisa ter informações confiáveis, né? Processos, e aí a gente volta para processos muito bem estruturados que gerem esse tipo de informação, de dado, porque senão você não tem nada para fazer, né? Se você tiver dados ruins entrando, qualquer resultado é ruim, né? Você está entrando porcaria, vai sair porcaria, não tem mágica, né? O que os computadores fazem é um processamento, é verificar a correlação das informações, fazer análises estatísticas. Se os dados são poluídos, se são imprestáveis, o resultado não vai ser nenhum resultado que preste também. Então é importante, quando você pensa nisso, estruturar todos esses processos e garantir que esses processos estão consolidados dentro da organização, principalmente sobre o aspecto de confiança, maturidade nesses processos. Em todos esses processos de pesquisas e análises e feedbacks, é necessário um nível de maturidade e isso tem que ser trabalhado constantemente, não só pela gestão de pessoas, mas por toda a organização. Então, isso tudo que eu falei aqui também é papel da área de gestão de pessoas. Você vai entendendo que que não é simples, né? E como tem tanta coisa para fazer, tem tanto processo para cuidar, eu vou aproveitar aqui e lembrar você que é empresário, você que é executivo, executivo de grandes empresas, tem que lembrar o seguinte: o RH tem muita coisa para fazer. E muitas das vezes ele acaba não conseguindo fazer o que muitos empresários acham que é papel do RH. Mas eu já falei que eu sou contra isso. Que é achar que o RH vai cuidar do individual ali, do desenvolvimento da pessoa, de dar suporte ali para o desenvolvimento daquela pessoa específica. E aí a pessoa acha que vou mandar o meu gestor fazer um treinamento de coaching, porque aí ele vai... Não dá tempo. Existe 1 milhão de coisas para você fazer quando você está falando de gestão de pessoas. E aí, por uma questão de priorização, e obviamente você vai fazer o que vai impactar mais pessoas, acaba muitas vezes não dando tempo. Sem contar que às vezes é difícil você estabelecer ali um rapport entre pessoas que são pares ali, ou que tem até uma relação de subordinação. Às vezes é difícil fazer o rapport acontecer, e sem rapport não acontece o processo de desenvolvimento humano nenhum. Então, qual é a solução para isso? Você precisa atuar no desenvolvimento dos seus líderes, para que eles estejam capacitados não só para lidar com todos esses processos e utilizar essas informações para cuidar de suas equipes e gerar mais resultado, tanto para fazer o gerenciamento do engajamento, lembra? Você precisa gerenciar o engajamento. Para você gerenciar o engajamento, para você preparar sucessores, para você desenvolver as pessoas do time, você precisa que esse gestor, que esse líder na sua empresa seja desenvolvido. E aí, a sugestão que eu vou fazer para você nesse finalzinho do podcast é contratar um bom mentor, um bom coach executivo para ajudar esse seu líder a se desenvolver. E mais, se é você que precisa se desenvolver, utilize a mesma estratégia. Contrate uma pessoa especializada em desenvolvimento de executivos, de empresários, que vai te ajudar a se desenvolver. E você se desenvolvendo, a sua empresa também se desenvolve. Você se desenvolvendo, você abre a sua mente para aquelas coisas que são realmente importantes e você consegue ali multiplicar os resultados do seu desenvolvimento.
Eu espero que você tenha curtido esse episódio, que eu já nem sei mais qual é o número, né? Mas é o primeiro episódio da terceira temporada do DaltonCast, que está voltando agora para mais essa temporada. Muito obrigado pela sua audiência. Se você quiser, ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá, daltonribeiro.oficial. Se você ainda não me segue lá no LinkedIn, você procura lá, Dalton Ribeiro, também estou lá no LinkedIn. Se você quer entrar em contato comigo, pode utilizar ou o Instagram ou o LinkedIn, ou pode ainda me enviar um e-mail diretamente para contato@daltonribeiro.com.br. Inclusive, se você quiser mandar sugestão de temas para os próximos episódios. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e eu vejo você no próximo episódio do DaltonCast, o podcast dos líderes que fazem a diferença.